Roma, ano 117 depois de Cristo. O Império Romano atingiu o seu limite físico. Trajano, o conquistador, morreu no Oriente, deixando para trás um domínio que se estende das névoas da Britânia às areias da Mesopotâmia. Mas este gigantismo é uma armadilha. As fronteiras ardem, as revoltas explodem e o exército está exausto. É neste cenário de glória insustentável que surge Públio Hélio Adriano. Adriano não era um conquistador, era um consolidador. Ele foi possivelmente o imperador mais complexo, culto e enigmático que alguma vez sentou no trono de mármore. Poeta, arquiteto, soldado e helenista fervoroso, Adriano decidiu que, para Roma sobreviver, ela precisava de parar de crescer e começar a construir. Ele passaria mais de metade do seu reinado fora de Roma, caminhando a pé com as suas legiões, não para conquistar novos mundos, mas para fortificar o que já existia. Esta é a história do imperador que preferiu a paz das bibliotecas e o rigor das muralhas ao sangue das conquistas. A ascensão de Adriano ao poder foi marcada pela controvérsia. Embora fosse protegido de Trajano, os documentos de adoção só foram assinados pela imperatriz Plotina. Isso ocorreu quando Trajano já estava no seu leito de morte, ou talvez até depois. O Senado suspeitava de um golpe e a execução de 4 senadores influentes logo no início do seu reinado. Isso criou uma ferida de desconfiança que nunca cicatrizaria. No entanto, Adriano tomou uma decisão que chocou o establishment militar. Ele abandonou as recentes conquistas de Trajano na Mesopotâmia. Adriano percebeu que manter o Iraque e a Armênia custaria mais sangue e ouro do que o império podia suportar. Ele recuou as fronteiras para os rios Reno, Danúbio e Eufrates. Para Adriano, um império seguro era melhor do que um império infinito. Ele trocou a espada pelo compasso, iniciando uma era de fortificação. Essa mudança alteraria a paisagem da Europa e do Médio Oriente. Nenhuma obra simboliza melhor a filosofia de Adriano do que a sua famosa muralha na Britânia. No ano 122, Adriano visitou a ilha e ordenou a construção de uma barreira de pedra com 117 quilômetros de extensão, de mar a mar. A muralha de Adriano não era apenas uma defesa contra os Pictos do norte. Era uma declaração psicológica. Ela dizia ao mundo: até aqui chega a civilização. Para além disto, existe apenas a barbárie. A construção foi um feito de engenharia e disciplina militar. Cada centurião e legionário tornou-se um pedreiro. A muralha tinha fortins a cada milha e torres de vigia, criando uma rede de comunicação rápida. Adriano queria que o império fosse uma fortaleza autossuficiente, onde o foco não era a expansão, mas a ordem e a preservação. Adriano era um arquiteto amador de gênio, embora o seu estilo nem sempre agradasse aos profissionais. Disse que ele mandou executar Apolodoro de Damasco, o arquiteto de Trajano, após este ter criticado os desenhos do imperador. No entanto, o seu legado em pedra é insuperável. Adriano reconstruiu o Panteão em Roma, dando-lhe a cúpula de betão que ainda hoje, quase 2000 anos depois, continua a ser a maior cúpula de betão não armado do mundo. O óculo no centro, que deixa entrar a luz e a chuva, era uma representação do cosmos, unindo o império ao divino. Mas a sua obra mais pessoal foi a Vila Adriana em Tivoli. Não era apenas uma casa, era um parque temático de memórias. Adriano recriou na sua vila os monumentos e paisagens que mais o tinham impressionado nas suas viagens pelo Egito e pela Grécia. Ele construiu canais que lembravam o Nilo e edifícios que imitavam o Liceu de Aristóteles. Era um refúgio de um homem que, embora dono do mundo, se sentia muitas vezes isolado e incompreendido pela política de Roma. A vida emocional de Adriano é dominada pela figura de Antino, um jovem da Bitínia que se tornou o seu companheiro mais próximo. No ano 130, durante uma viagem pelo Egito, Antino afogou-se no rio Nilo. As circunstâncias foram misteriosas. Alguns dizem que foi um acidente, outros que foi um sacrifício ritual para prolongar a vida do imperador. O luto de Adriano foi avassalador e sem precedentes na história romana. Ele chorou como uma mulher, segundo os cronistas da época. Mas Adriano não se limitou a chorar. Ele divinizou o jovem. Fundou a cidade de Antinoópolis, no local da sua morte.
e espalhou milhares de estátuas de Antino por todo o império. O culto a Antino tornou-se uma das religiões mais populares do Mediterrâneo, sendo o meu último grande culto pagão a desafiar a ascensão do cristianismo. Este episódio revela o lado vulnerável e quase obsessivo de um imperador, que tentou usar o seu poder absoluto para derrotar a própria morte. Os últimos anos de Adriano foram marcados pela doença e pelo isolamento em Tívoli. Sofrendo de hidropisia e dores constantes, ele tornou-se irascível e paranoico. Ele não tinha filhos, e a escolha do seu sucessor foi um processo doloroso. Após a morte da sua primeira escolha, ele adotou Antonino Pio, com a condição de que este adotasse o jovem Marco Aurélio, garantindo assim a estabilidade do império para as décadas seguintes. Adriano tentou suicidar-se várias vezes, implorando aos seus escravos que lhe dessem veneno ou uma espada. Mas ninguém se atreveu a tocar no imperador. Ele morreu finalmente em 138, aos 62 anos. No seu leito de morte, escreveu um pequeno poema, Animula Vagula Blandula, pequena alma errante e terna. Uma reflexão melancólica sobre a incerteza da morte. Adriano deu a Roma seu aspecto final e clássico. Estabilizou fronteiras, codificou leis e transformou a arquitetura. Para ele, a arquitetura era uma forma de oração política. Não foi um conquistador de mapas, mas de ideias. Embora o Senado o odiasse, o tempo provou que ele estava certo. Seu legado perdurou. Seu sucessor, Antonino Pio, lutou para que Adriano fosse divinizado, ganhando o título de Pio por sua lealdade. Hoje, o Panteão em Roma é um testemunho de sua visão arquitetônica. As ruínas de sua muralha na Inglaterra ainda contam sua história. Milhares de bustos de Antino nos museus refletem a fusão do poder de Roma com a beleza da Grécia. Adriano foi o arquiteto que desenhou a própria estrutura do que viria a ser a civilização ocidental.